tarde a todos. Estamos trazendo para vocês mais uma visão econômica AR Bank. Eu, Sofia Reis, estou com meu colega Daniel Nogaroli. Olá. Nós vamos trazer os principais acontecimentos do mercado econômico mundial, nacional, internacional, passando aí pelos principais índices e taxas do mercado, finalizando então com o mercado imobiliário. Começando pelo cenário externo, nós tivemos uma movimentação aí na questão entre Estados Unidos e Coreia sobre a questão nuclear. No início desse mês, autoridades sul-coreanas se reuniram com o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, com o objetivo de iniciar uma negociação diplomática para esse programa nuclear. E na ocasião, o líder da Coreia do Norte declarou a possibilidade de uma desnuclearização do país. Essa declaração chamou a atenção então aí do Donald Trump, né, presidente norte-americano, e que disse estar disposto a discutir o assunto junto com a Coreia do Norte. E o Kim Jong-un, diante disso, fez um convite para um encontro pessoal entre ele e Donald Trump para discutirem o assunto. Esse encontro então deve acontecer muito provavelmente no final do mês de maio ou início do mês de junho. As negociações já começaram aí para que esse encontro aconteça, para discutir então essa possibilidade e acabar com a possibilidade de qualquer guerra nuclear que foi esboçada aí, então, pela Coreia do Norte nos últimos meses. E pelos Estados Unidos também, Sim, né? Pelos Estados Unidos também. É uma trégua, né, entre os dois países, é importante para o mundo isso. Falando um pouco do setor econômico, o déficit comercial dos Estados Unidos foi divulgado. No mês de janeiro ele ficou 5% maior do que o registrado no mês anterior, dezembro de 2017, chegando aí a 56,6 bilhões de dólares. Esse resultado negativo é consequência de uma queda no volume de exportações de 1,3%, e diante dessa queda e desse aumento do déficit, Donald Trump anunciou um plano de elevação nas tarifas de importação, principalmente do aço e do alumínio, a fim de tentar conter um pouco esse déficit, né? Falando ainda do setor econômico, a taxa de juros do país, o Fed, ele elevou a taxa de juros pela primeira vez agora sob o comando de Jerome Powell, que assumiu o Federal Reserve agora no começo desse ano. E o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos justificou esse aumento por conta do fortalecimento do cenário econômico, né, do país, e sinalizou também a possibilidade de novos aumentos, pelo menos mais 2 aumentos devem ocorrer agora no ano de 2018 ainda. Talvez até mais, mas o que o comitê especificou por enquanto, mais 2 aumentos com certeza vão acontecer nos próximos meses. Agora no cenário interno, vamos falar um pouco aí do principal caso que tem movimentado aqui o Brasil, que é a prisão do ex-presidente Lula. No início do mês de março, o STJ negou por unanimidade a concessão de um habeas corpus preventivo solicitado pela defesa do ex-presidente. E agora, no início de abril, a discussão foi para o STF, que também negou o habeas corpus. E com isso, o juiz Sérgio Moro decretou então a prisão do ex-presidente Lula, que já foi executado pela Polícia Federal agora também no início de abril. Até o momento, então, Lula permanece preso no prédio da Polícia Federal lá no Paraná, né, em Curitiba. E permanece lá, então, até o momento, até que novas ações sejam discutidas. A defesa já entrou com outros recursos na justiça, porém não temos nenhuma resolução ainda sobre isso. A Polícia Federal deflagrou também, agora no mês de março, a Operação Scala, que investiga se o presidente Michel Temer ele editou um decreto em favorecimento de empresas portuárias em troca de propina. O presidente nega as informações, ele nega as acusações, porém na ação 2 pessoas próximas ligadas aí ao presidente Temer foram presas, que foram o advogado José Yunes, ele era assessor especial da Presidência da República durante aí o governo do Michel Temer, e o ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo, João Batista Lima Filho. Sobre as eleições deste ano, por conta das eleições de outubro agora desse ano de 2018, foi iniciada então a reforma ministerial, onde alguns políticos do atual governo deixam seus cargos para concorrer às próximas eleições, né? Pela lei, eles têm que deixar os cargos
até 6 meses antes das eleições, das próximas eleições, que é o caso agora, o prazo termina agora no início de abril. Então, alguns ministérios já foram assumidos por outras pessoas, né, durante o governo agora do Michel Temer. E sobre a economia, o setor de tecnologia ganhou destaque no país, por apresentar um importante crescimento agora no ano de 2017 de 4,5%, o que colocou o Brasil no 9º lugar entre as 10 principais potências do mundo no setor. Outro destaque é a tendência de cortes aí da taxa Selic, que já vem caindo há um bom tempo, e ainda temos expectativas de novos cortes nas próximas reuniões. A gente vai comentar um pouco sobre essa decisão da Copom, que mexeu em parte com o mercado. Por outro lado, o mercado já esperava essa queda. Mas, enfim, vamos começar com o PIB. Na nossa última apresentação a gente destacou que em 2017 o país cresceu 1%, que o grande responsável por esse crescimento foi o setor de agropecuária, que registrou um aumento de 13% no último ano. Nesse começo de 2018, a expectativa do mercado é que o PIB termine o ano em 3%, até o momento não foi alterado, mas sabemos que conforme a economia desenvolve ou não, essa expectativa pode alterar. O Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB, agora no mês de janeiro ele apresentou uma queda de 0,56%. Essa queda interrompeu uma série de 4 meses que o índice apresentou resultados positivos. Então isso já mexe, de certa forma, um pouco com a expectativa do mercado em relação ao PIB de 2018. Outros dados que nós comentamos mensalmente com vocês são os indicadores do IBGE. A produção industrial de janeiro de 2018 caiu 2,4% em relação ao dezembro de 2017. Das 24 áreas pesquisadas nesse estudo, 19 apresentaram resultados ruins, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, que apresentou uma queda de 7,6% em comparação ao mês passado. Já o comércio varejista apresentou um crescimento de 0,9%. Nos últimos 12 meses está em 2,5%, que é a maior alta desde novembro de 2014. E das 8 atividades que o estudo engloba, 5 apresentaram crescimento, o que é um resultado muito bom para a economia do país. Já o setor de serviços, infelizmente, apresentou um recuo de quase 2% em relação ao prestado no mês passado. Em 12 meses, esse setor acumulou uma queda de 2,7%. Sobre o mercado de trabalho, a Sofia vai comentar um pouco, mas as notícias não foram tão boas, né? Nesse último mês, novamente tivemos uma queda no emprego, né? O que elevou a taxa de desemprego no país para 12,6%. O mês passado já havia ocorrido um aumento também nessa taxa. Os dados da PNAD contínua, divulgados no último dia 29, indicam então que hoje 13,1 milhões de brasileiros encerraram aí o mês de fevereiro sem emprego. Outro número que apresentou queda foi o de trabalhadores com carteira assinada, que já vem caindo também. E a quantidade de trabalhadores formais no trimestre móvel encerrado em fevereiro, que abrange dezembro, janeiro e fevereiro, ficou em 33,1 milhões de pessoas. Esse número é 0,3% menor, então, do que o número apresentado de setembro a novembro, que foi o trimestre anterior. Esse é o menor nível já registrado desde 2012, desde o início da série histórica, né, de brasileiros com carteira assinada trabalhando. O nível está muito baixo. Bom, a inflação agora, o IPCA, que calcula a inflação do mês, agora em fevereiro, ela teve o resultado da inflação foi de 0,32%. Nos 12 meses está em 2,84%, já no ano está em 0,61%. Quem puxou a inflação no mês de
de fevereiro foi educação, que subiu quase 4%. Em contrapartida, o grupo de alimentação e bebidas apresentou uma queda de 0,33%. De acordo com o Boletim Focus, agora no mês de março é esperado uma inflação em torno de 0,15%, já em abril de 0,33%. Para o final do ano, a expectativa é que a inflação fique aproximadamente em 3,5%, que é abaixo da meta estipulada pelo governo, que é de 4,5%. Sobre a taxa de juros, a Sofia já deu uma breve introdução, mas entre os dias 20 e 21 de março, o Comitê de Política Monetária, o Copom, se reuniu e decidiu fazer um novo corte na taxa Selic de 0,25 pontos percentuais. Então a taxa saiu de 6,75% e foi para 6,5%. Já foi sinalizado pelo Copom um novo corte na próxima reunião, que será realizada em maio. Então, provavelmente a taxa Selic vai para 6,25% e essa taxa vai ser mantida até o final do ano. Essa nova decisão já resultou em novas estratégias para os principais bancos do país. Eles já anunciaram, logo após o anúncio do Copom, uma nova redução dos juros cobrados. Então, provavelmente, depois dessa nova decisão, os bancos vão realizar um novo corte dos juros. Então, vamos aguardar. Já em relação ao câmbio, a Sofia já comentou um pouco do que aconteceu no cenário interno e no cenário externo, que trouxe grande impacto para o dólar. No começo do mês ele estava em 3,25 e no final do mês ele terminou em 3,30. Foi uma alta de 1,39% no mês de março. E essa alta foi justamente teve dois grandes responsáveis. Primeiro foi o protecionismo, foram as políticas protecionistas do governo Trump, que impactou diretamente com o comércio entre Estados Unidos e China. Acho que o governo chinês já prometeu que vai fazer algumas sanções por conta dessas novas políticas. E outro ponto foi o aumento da taxa de juros, anunciado pelo Fed, que é o Banco Central Norte-Americano. Nas últimas conversas a gente já sinalizou que o mercado tinha uma expectativa em relação a esse aumento da taxa de juros. Ele foi feito um agora, já está prometido mais 2, então isso ajuda a oscilar muito a moeda, o dólar frente ao real. Outro ponto que contribuiu para essa oscilação foram as notícias políticas, principalmente do governo Lula. Como a gente sabe, o período de eleição mexe muito com essa oscilação da taxa de câmbio, e essa variação dos preços da moeda em relação ao real vai até o final do ano, ou até quando tiver um candidato mais certo para a eleição e que tenha um aval, vamos dizer assim, do mercado. A expectativa, segundo o Boletim Focus, é que o dólar termine em 2018 em torno de 3,30. O cenário político nacional interfere bastante nisso, está muito incerto ainda, né? Agora com a prisão do Lula, inclusive, já tivemos indícios de aumento novamente do dólar, mais do que o esperado. Agora vamos ver como é que vai ficar, se ele realmente continuar preso, vamos ver o que acontece, né? A gente teve também outros casos externos, como o Facebook, que também alterou, que mexeu bastante com o mercado de ações norte-americanos e que impactou indiretamente no dólar. Agora, falando um pouco da balança comercial, as contas externas, em março, o país apresentou um superávit de quase 6,3 bilhões de dólares. As exportações registraram um saldo de 20,09 bilhões, um aumento de 16% em relação a fevereiro. Já as importações também tiveram alta de 12,6% e um saldo de 13,8 bilhões de dólares. Transações correntes, eles apresentaram um superávit agora no mês de fevereiro de 283 milhões de dólares
Entretanto, no acumulado de 12 meses, o déficit está em 7,8 bilhões, que é o equivalente a 0,38% do PIB. A projeção para 2018 é de um déficit em torno de 23,5 bilhões de dólares. O governo central, as contas do governo central apresentaram um déficit de 19,2, quase 19,3 bilhões de reais em fevereiro. Por incrível que pareça, esse é o melhor resultado para as contas desde 2015. As contas que envolvem, as atividades que envolvem as contas do governo central, o Tesouro Nacional apresentou um rombo nesse mês de 4,8 bilhões de reais, já a Previdência um rombo de 14,4 bilhões, já o Banco Central apresentou um rombo em torno de 4 milhões de reais. Já a dívida pública federal, ela aumentou em relação ao mês passado, aumentou cerca de 53,8 bilhões. Atualmente a dívida pública está em 3,6 trilhões de reais. A dívida pública interna também aumentou em 1,53% em relação ao mês passado e chegou a 3,4 trilhões. Isso é cerca de 96,5% da dívida total do governo. Já a dívida pública externa teve um crescimento também de 2,23%, encerrou o mês de fevereiro em 125,6 bilhões de reais. Agora no mercado imobiliário, a Sofia vai trazer algumas notícias boas, né, Sofia? Sim, para o mercado econômico de uma forma geral, o mercado imobiliário tem influenciado bastante. Então o momento aponta para uma tendência de aumento na procura por investimentos no setor, né? A baixa no índice de vacância dos imóveis é favorável para o investimento em fundos imobiliários, por exemplo. Nesse caso deve ter então o seu 4º ano consecutivo de valorização. Já é um setor que vem crescendo, deve crescer ainda mais, porque os especialistas apontam também que provavelmente novos fundos imobiliários serão abertos agora em 2018 ainda, aumentando então aí a oferta de produtos de investimento, né, para quem deseja entrar no mercado. Às vezes até quem não tem condição de comprar um imóvel, uma casa mesmo, pode investir então nesse mercado, porque com parcelas bem menores você consegue participar aí do mercado imobiliário através de um fundo imobiliário, né? É um produto que vem crescendo, vários analistas estão recomendando, né? Justamente por conta da melhora da economia do país, que promove essa melhora de fundos imobiliários. Fundos imobiliários não tem, você não recolhe imposto. Então, e a facilidade por conta dos valores, né? Porque você compra cotas e tudo mais, você consegue adquirir e participar desse mercado mesmo não tendo o imóvel todo no seu nome. Exato. É uma forma de investir em imóvel sem ter o valor total, né? Para compra de uma casa, um apartamento, ou algo do tipo, né? Ou até um prédio comercial, enfim. E outro fator favorável para esse mercado nesse último mês, então, foi a queda real dos preços dos imóveis residenciais. No primeiro trimestre desse ano, a queda chegou a 0,84% em relação aí aos meses anteriores, de acordo com os dados divulgados pelo índice FIPE-ZAP, o último índice agora do mês de março. Então, a tendência realmente vem aí se cumprindo, conforme a gente já tinha falado aqui nas visões econômicas anteriores. O mercado imobiliário está voltando à estabilidade, está voltando a crescer. Ainda não está em crescimento como nós gostaríamos, né? Mas ele vem apresentando melhoras. Ele já apresentou um resultado anteriormente bom, né? Sim, e teve uma queda e agora está retomando. Teve uma queda muito grande, né? Então está retomando aí toda essa perda que teve nos últimos anos, por conta da crise econômica e de diversos fatores. Vamos aguardar então para ver se esses crescimentos realmente vão se concretizar. Essas foram as principais informações do último mês, agora de março. Nós esperamos vocês agora no próximo mês com as informações de abril, com os últimos acontecimentos, principalmente políticos, né, que tem acontecido no mundo todo. E até lá então. Tchau, obrigado e até o mês que vem.